Eu não podia ficar sem agradecer a Deus também. Os irmãos todos sabem, eu fiquei afastado uns dias. Primeiro tive uma pneumonia, aí depois, quando eu estava quase restaurado, aí veio a dengue. Então, realmente foram dias difíceis, mas eu agradeço a Deus, eu não precisei ficar internado. E agradeço os irmãos que oraram muito por mim. E graças a Deus estou aqui. Talvez um pouquinho abatido, mas estou aqui, graças a Deus. Então hoje nós vamos fazer um estudo sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Os irmãos vão seguindo e algumas referências que eu fiz, eu só coloquei aqui, mas aí eu vou ler para que os irmãos entendam melhor. Aí em casa os irmãos podem fazer a leitura acompanhando também as referências. Então, quanto ao tema, a total suficiência de Cristo, em oposição ao vazio da mera filosofia humana. Depois nós vamos explicar sobre isso. Autoria e data. Então, o autor, o apóstolo Paulo, e esta carta, epístola, ela foi escrita aos Colossenses, mas Paulo pediu para que lesse também em Laodiceia e também em Éfeso, dada a importância do teor dessa carta ou epístola. A localização, então a cidade de Colossos era situada no sudeste da Frígia, região da Ásia Menor, hoje Turquia, né? À beira do rio Lico, na grande via comercial para o Oriente. E quanto aos destinatários, a princípio foi para os colossenses, como eu disse, depois para os efésios e também para aqueles que estavam na Laodiceia. A ocasião, agora que nós vamos entrar no tema, a ocasião da escrita dessa epístola é que estava havendo um problema nesta igreja. Esta igreja estava com heresias e algumas heresias que vieram do judaísmo, da filosofia grega, do gnosticismo, e nós vamos ver tudo isso. Vamos falar primeiro sobre os erros doutrinários ou as heresias que acontecia naquele momento, nesse local. Primeiro, cerimonialismo. Essas regras severas a respeito dos tipos permissíveis de comida e bebida e das festas religiosas e da circuncisão, ou seja, eram cristãos, mas estavam com resquício ainda do judaísmo. Então, nós vamos ver nesse capítulo 2, eu vou ler para os irmãos, na passagem que ele fala do cerimonialismo, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo aquilo era sombra. Quando chegou Cristo, essa sombra não era necessária, porque se nós observarmos uma sombra, por exemplo, se eu pego um pássaro e a sombra do pássaro tem aquele simplesmente contorno do seu corpo, mas quando eu vejo o pássaro eu vou ver exatamente como ele é, as cores e tudo bem nítido, né? Então o que aconteceu foi justamente isso. Todas essas festas, essas comidas, essas bebidas eram sombra das coisas que havia de vir. Por isso que fala, mas o corpo é de Cristo, ou seja, havia a sombra de Cristo, mas chegou Cristo. Chegando Cristo, essas coisas não eram mais necessárias. Os irmãos vejam que ele fala aqui a respeito dos sábados. Não havia só um sábado. Nós temos o sábado semanal, mas temos outros sábados em relação ao dia de descanso e de festividade.
Então eu coloquei aqui só para os irmãos terem uma ideia. Eram 7 sábados. Tinha o primeiro dia dos pães asmos, depois tinha o 7º dia dos pães asmos, depois tinha dia de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação, primeiro dia da festa dos tabernáculos e 7º dia da festa dos tabernáculos. Nós não vamos entrar em pormenores, porque realmente o assunto não é esse. Só estou citando para os irmãos saberem que quando ele diz sábados, é porque não era só o sábado semanal. Tá? Agora, ascetismo. Doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, segundo eles, a verdade ou a virtude. Olhando na referência, nós vamos ver Colossenses 2, 21 e 23. A respeito do ascetismo diz assim a palavra de Deus: tais como não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Aqui nós já vemos o gnosticismo. Os gnósticos, irmão, de uma forma bem resumida, eles tiveram muita influência da filosofia platônica. Então eles dividiam o mundo como um mundo superior e um mundo inferior. Então, para eles, este mundo aqui era um mundo complicado e para eles jamais um Deus todo-poderoso iria fazer um mundo imperfeito. Se Deus é perfeito, ele não poderia fazer o mundo assim. Então eles falavam que existia um demiurgo, que era aquele Deus que fez esse mundo imperfeito. Mas existia um outro Deus, só que aí que está o grande problema. Eles, então, rejeitavam ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. Eles rejeitavam também em relação a muitas coisas ligadas digamos, ao corpo. Então, o corpo para eles era algo pecaminoso. Jamais, segundo eles, Cristo poderia ter encarnado. Por quê? Porque a carne é má, o corpo ele é impuro. Automaticamente, o que acontece? Os irmãos vejam a grande heresia que originou, porque ela tem as ramificações. Ora, se Cristo não teve um corpo de carne, ele era o quê? Ele era um holograma? É o que eles pensavam mesmo, tipo um fantasminha, um holograma. Ou seja, Cristo realmente, para eles, não sofreu, tudo aquilo foi uma encenação. Então o que acontece? Olha o perigo. Se Cristo não veio em corpo, então ele não morreu na cruz, então ele não derramou o sangue por nós, então nós estamos no pecado. Inclusive uma salvação, porque também para eles não havia ressurreição. O que havia para eles? Reencarnação. E como que era essa doutrina? Essa doutrina era baseada em mistérios. Isso veio também não apenas da Grécia, não apenas de Platão, mas dos mistérios egípcios. É uma mistura. Na verdade não existe um gnosticismo, existe algumas ramificações. Então o que acontece? Vejam bem, irmãos, se Cristo não veio em carne, automaticamente prestem bem atenção agora, aquele ser, para nós é Cristo, Filho de Deus, unigênito, era simplesmente um iluminado. Ou seja, era um homem que chegou a conquistar os mistérios. Eles falavam muito de mistério. Como eles conseguiam esse mistério? Não era aquele mistério acadêmico. Eles conseguiam esse mistério por intermédio de uma vida restrita. Tinha dois lados, ou uma vida restrita de um ascetismo
e até mesmo de punir a sua própria carne, até de autoflagelo, tirar tudo aquilo que é em relação aos prazeres da carne, até proibindo, como fala em Timóteo, proibindo o casamento. Por quê? Você vai casar, você casando automaticamente você vai ter uma vida íntima com a tua esposa. Então isso daí eles proibiam. Então era aqueles ascetas, aquelas pessoas que automaticamente, adquirindo esta filosofia, eles se ausentavam do mundo natural. E nós vemos que o Senhor Jesus não fez nada disso, né? Inclusive, só para os irmãos terem uma ideia, existia duas ramificações. Existiam aqueles gnósticos que falavam a carne é má, então eu tenho que judiar dela. Existiam aqueles que eram o quê? Justamente o contrário, a libertinagem total. Já que o corpo é mau, não serve para nada, então vamos praticar toda sorte de pecados, porque o corpo é mau mesmo, entende? Então, automaticamente, nós temos aí um problema muito sério, porque é tirada a divindade de Cristo, é tirada a parte da ressurreição. Por isso que o apóstolo João, nas suas epístolas, diz assim: aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, é o anticristo. Por isso que fala, às vezes a gente vê nas epístolas, né, quem confessa que Cristo veio em carne, ele tem o Espírito Santo, esse fala pelo Espírito Santo. Então, como que era? Por que ele falava isso? Justamente combatendo o gnosticismo. Isso nós vamos ver nas cartas, nas epístolas de João, né? Então ele fala assim: todo aquele que negar que Jesus veio em carne é o anticristo, justamente por isso. Então, os irmãos vejam a confusão que causou, ao mesmo tempo, esse cerimonialismo, ou seja, esse resquício do judaísmo, esse ascetismo, que não podia comer isso, comer aquilo, e também várias coisas que eles tinham para purificação, e automaticamente o misticismo. Olhem no misticismo, está escrito assim. Agora eu vou falar de novo do gnosticismo: inclinações para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Em Colossos, adoração a anjos. Então, como que eles faziam? Eles acreditavam que os astros tinham uma grande influência na vida do ser humano. Só que eles não podiam atingir a Deus, porque Deus é o Ser Supremo. Então eles tinham que orar, cultuar os anjos, para que os anjos administrassem os astros, para que os astros administrassem a vida dos homens. Olha a confusão. E é interessante, irmãos, que essa epístola, ela serviu no passado, hoje tudo isso está acontecendo, e até o futuro, até a vinda de Jesus. Então, uma epístola que ela tem um valor imenso, porque vai tratar justamente da supremacia de Cristo. Então, se qualquer seita hoje que tem Cristo mais sábado, Cristo mais cerimonialismo, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, é uma seita, está tirando justamente a preeminência de Cristo. Tirando a preeminência de Cristo, virou uma heresia, virou uma seita e prejudica totalmente o Evangelho. Então nós temos hoje mesmo, irmãos, inclusive lá no seminário nós estamos estudando sobre seitas e heresias. É algo assim, só para os irmãos terem uma ideia, é rara a igreja, a denominação que tem um evangelho puro e simples. Eu dou graças a Deus de estar aqui com os irmãos, porque é isso que eu encontrei, sem mistura nenhuma. A partir do momento que há uma mistura, há uma anulação do evangelho. Então, nós vemos aqui do gnosticismo, como eu falei para os irmãos, culto a anjos. E é interessante, irmãos, que eu presenciei tudo isso na própria denominação onde eu estava. Às vezes falava assim:
Ah, o Senhor está me mostrando um anjo que está aqui entrando na igreja. Irmãos, a igreja ficava arrebatada, só faltava explodir a igreja. Era a glória, um pulando e tudo. Ou seja, se falasse de Jesus Cristo está entre nós. Estou vendo um anjo, pelo amor de Deus. Era igual pipoca, todo mundo pulando, dando glória, falando em línguas, irmãos. Isso é gravíssimo. Culto aos anjos. Então, os irmãos vejam bem, como que nós temos hoje todos esses problemas. Por isso uma epístola dessa daqui, ela tem que ser estudada mesmo. Eu até confesso para os irmãos, eu tive uma dificuldade muito grande de resumir essa epístola, porque todo versículo é importante. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E falei, bom, eu vou focar numa parte. E a parte que eu foquei é justamente essa total suficiência, preeminência de Cristo. Tá? Então vamos, para os irmãos terem uma ideia, vamos ver como que era combatida essa heresia nessa epístola. Vejam bem, irmãos, o tema principal de Colossenses é Jesus Cristo como preeminente e todo suficiente. Então nós vamos ver que nessas passagens que o apóstolo Paulo, cada item aqui, é combatendo o gnosticismo. Então, por exemplo, como Deus encarna. Ora, o verbo se fez carne. Então, o que acontece? Tanto é que quando nós lemos o Evangelho, nós não percebemos muitas coisas. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, eles pensam o quê? Que é um espírito. Ele fala, não é um espírito, porque veja que eu tenho carne e osso. E ele até pediu para que colocasse, as mãos nas feridas, nos ferimentos dele. Por quê? Justamente para contrariar essa filosofia gnóstica. E o problema, irmãos, é que nós vamos encontrar nos primeiros séculos diversos evangelhos. Ora, diversos evangelhos, sem tudo gnósticos. Então você vai ver evangelho de Filipe, evangelho de Maria Madalena. Então o que acontece? Isso começou a se espalhar de uma forma e durante 2, 3 séculos e ainda permanece, mas até o século IV, basicamente, houve uma luta muito grande para que essa heresia fosse aos poucos sendo conhecida e dissipada. Mas os irmãos sabem, como nós estamos estudando sobre seitas e heresias, por incrível que pareça, irmãos, o gnosticismo ele está mais forte do que nunca. Nós temos diversas pessoas, entre aspas, especialistas, que estão querendo trazer novamente esses evangelhos e anular o nosso evangelho que nós conhecemos de Jesus Cristo. Imaginam só, aquilo que foi um problema no passado já está, e inclusive, como disse para os irmãos, nós estamos acompanhando sobre isso, muitas milhares e milhares de pessoas já não creem em Jesus como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Eles têm como o quê? Como um filósofo, como um mestre, como um iluminado. É um ser maior. Então, irmãos, nós temos que combater duramente estas heresias, porque isso é um câncer, isso acaba com o Evangelho. Então, como eu disse para os irmãos, tem muitas e muitas pessoas, centenas aí, que estão fazendo reviver todos aqueles evangelhos apócrifos. Os irmãos vejam só, como que é algo que não faz sentido. Se o próprio apóstolo João escreveu contra o gnosticismo, como que ele ia fazer um evangelho segundo João apócrifo e contrariando tudo que ele disse aqui? Então é muito fácil eu chegar, por exemplo, eu pego uma figura histórica, uma figura conhecida, e eu posso pôr esse como personagem, eu coloco na boca dele o que eu quiser. Entende?
Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Por isso que a primeira coisa, como Deus em carne, tá? Então aquilo que foi dito, se não confessar que Cristo vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Depois, como Criador. Ora, para eles era o demiurgo? Não. Cristo é Deus e é juntamente Ele, Deus, criaram todas as coisas. Ele é o próprio Deus e Ele também é o Criador. Depois, como proeminente sobre todas as coisas. Ou seja, todas as coisas foram feitas por eles por Ele e para Ele. Então, Ele está acima de tudo, acima de toda potestade, de toda hierarquia angelical, quer seja boa ou ruim. Então, nós não temos Cristo, Jesus Cristo, como alguém que está submisso a qualquer dominação. Justamente ao contrário, todas as dominações, quer seja espirituais ou não, estão submissas a Jesus Cristo. Como Redentor, aquilo que já foi dito. Ora, se esse Cristo que eles falaram da forma que foi dito já anteriormente, então ele não nos remiu. Então nós estamos perdidos. Como o apóstolo Paulo falou, se numa ressurreição nós estamos perdidos e é fã da nossa fé, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Depois, como a cabeça viva da igreja, que é seu corpo. Os irmãos vejam bem que vai falar muito corpo, em várias passagens. Por quê? Justamente para provar em todos os sentidos que Cristo ou é o corpo físico mesmo, ou o corpo espiritual, no sentido aqui da corpo, a igreja, Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. Depois, aquele em que o crente encontra esperança, ou seja, nós temos a esperança em quem? Em Cristo, e não esperança, olhem só como que nós às vezes falamos algo gnóstico e não sabemos. Nós somos uma centelha divina. Isso é gnosticismo. Não sabiam? Já ouviram falar? Muitos cristãos já falaram, nós somos uma centelha divina. Não somos centelha divina, não, nós somos pecadores. Então o que acontece? Eles criam que tinham uma centelha divina e por esses mistérios revelados a partir de uma certa elevação espiritual, essa centelha crescia e automaticamente ia para o reino superior. Então imaginam só. Aí depois, como aquele que une o corpo de Cristo em um só. Muito bem, vamos falar sobre vários títulos que Paulo escreveu justamente para combater o gnosticismo. Seu amado Filho de Deus, literalmente o Filho do seu amor, ou seja, realmente ele é o Filho de Deus, ele não é simplesmente um ser iluminado. Na letra B, a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é Deus, só que Deus, nunca ninguém viu a Deus, mas em Jesus Cristo nós vemos Deus. Por isso quando falou, mostra-nos, Filipe, salvo erro, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Estou tanto tempo convosco. Ou seja, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Deus encarnado. O primogênito de toda a criação. Ou seja, primogênito, pessoal, vejam só, tem uma seita aí, não vou falar nome, que eles falam que Cristo foi criado, por isso que ele é o primogênito. Nada disso. É porque ele é herdeiro de todas as coisas que foram criadas. Por isso que ele é o primogênito. Ele tem a primogenitura nesse sentido. Não que ele é uma criatura e não que ele foi criado e por isso ele é o primogênito de todas as coisas que foram criadas. Justamente o contrário. Como tudo veio por intermédio dele, de Deus, automaticamente ele tem a preeminência de tudo e vai herdar tudo aquilo que foi concedido para ele segundo a sua missão. O Criador de todas as coisas, como nós dissemos, não é um demiurgo.
é o Criador. A letra E, aquele pelo qual todas as coisas consistem. Literalmente, todas as coisas são sustentadas e mantidas no lugar e feitas para continuar a existir por ele. Isso significa o seguinte: o mundo, Deus não fez o mundo, deu corda e falou, agora se vira lá, vai funcionar sozinho. Não. Todas as coisas da natureza, tanto o universo inteiro, ele está sendo regido por Jesus Cristo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que parece meio estranha. Eu estou com a mão aqui. Na minha mão é tudo átomo. Aqui também é tudo átomo. E se nós vamos ver, praticamente, a matéria não existe. E como que não dilui tudo uma coisa na outra? Por quê? Porque tudo, como está escrito, aquele pelo qual todas as coisas consistem. Literalmente, todas as coisas são sustentadas ou mantidas no lugar e feitas para continuar a existir por ele. Ou seja, se não houvesse a participação ativa de Cristo, tudo dilui, desaparece, some. Tá? Então não são os astros que vão fazer, nós vemos hoje, né, horóscopo, não são os astros que regem a nossa vida, e nenhuma outra força. Inclusive, nós vemos muito problema em igrejas, pentecostais principalmente, não generalizando, que tudo é o adversário, tudo é o inimigo, todas as... Ora, nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Se Ele está regendo a nossa vida, nós não devemos temer nada, porque Ele é absoluto e todas as coisas que acontecem é segundo a permissão dEle. Então nós descansamos em Cristo. Depois, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Quando eu falo primogênito dentre os mortos, é o seguinte: por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu. Talita ressuscitou, mas depois ela morreu. Jesus Cristo ressuscitou e nunca mais vai morrer. Por quê? Porque ele é o primogênito, ou seja, daqueles que alcançaram a ressurreição, ele é o único que após a ressurreição vive eternamente. Então é por isso que fala o primogênito dentre os mortos. Tá? Aqui nós vamos ver, ele vai falar sobre as cartas gêmeas. Quais são as cartas gêmeas? Colossenses e Efésios. Os irmãos vejam bem, 78 dos 155 versículos de Efésios são encontrados em Colossenses, com algumas variações. Então, o que eu fiz? Como são cartas gêmeas, nós colocamos as duas. Nós vamos fazer um paralelo entre elas. Então, tem Efésios de um lado, Colossenses do outro. Efésios fala de unidade em Cristo, ou seja, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, e nós somos os membros do corpo de Cristo, estamos todos unidos em Cristo. Agora, em Colossenses, fala da completude em Cristo, ou seja, Cristo cumpriu todas as coisas e, por intermédio dele, tudo aquilo que foi sombra virou realidade. Então, enquanto tem a unidade de Cristo em Efésios, aqui fala da completude segundo a vinda de Jesus Cristo. Preste bastante atenção agora. Explicação sobre a verdade do mistério. Mistério, irmãos, era a palavra-chave do gnosticismo. Nós somos escolhidos. Nós temos um mistério. E esse mistério vai ser cada vez mais aprofundado mediante a nossa evolução espiritual. E que Paulo falou? O mistério é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O mistério é o que ele revelou lá, pode ver em Efésios, o mistério que esteve oculto desde todo sempre. Ou seja, qual que era o mistério? Era Cristo unindo o povo gentil junto com o povo judeu no mesmo corpo. Então, esse era o grande mistério, não os mistérios esotéricos do gnosticismo. O grande mistério é Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Então, quando Paulo usa essa palavra mistério, é proposital. Por quê? Combatendo o mistério, que é a palavra-chave do gnosticismo. Então, se para eles o mistério são todas aquelas filosofias vãs, sutilezas, né, que ele fala, vãs filosofias, palavras muitas vezes profundas. Então, o que acontece? É engraçado que existe uma doutrina que tem um pouco de gnosticismo, ou seja, aqueles que são escolhidos, aqueles são salvos, o resto, salvação vem para todos. Então nós percebemos, irmãos, que ele se infiltrou, está se infiltrando e vamos nos preparar, porque vai cada vez mais. Por isso Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achar a fé na terra. Então vamos ficar firmes, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, aquele que chegou a nós, nas epístolas do apóstolo Paulo, que o próprio Jesus revelou para ele. E tomar cuidado com isso, visões, revelações. Essas visões e revelações, tanto do gnosticismo como de muitas igrejas, é o que está acabando com o Evangelho. Hoje a gente vê cada coisa que dá vergonha e tristeza. Ao mesmo tempo vergonha e ao mesmo tempo tristeza. Por quê? Fizeram do Evangelho tudo, menos o Evangelho. Fizeram autoajuda, fizeram a pregação coaching, fizeram misturas com filosofias, ou seja, o apóstolo Paulo disse, eu quando fui entre vós, nada propus saber, a não ser Cristo, esse crucificado. Não foi escrita por causa de ensinamentos controversos na igreja, isso em Efésios. Colossenses foi escrita por causa de ensinamentos polêmicos na igreja, como nós já falamos. Efésios, sobre a igreja de Cristo, seu corpo. Colossenses, sobre o corpo da igreja, sobre o Cristo da igreja, seu corpo. Ou seja, aqui, sobre a igreja de Cristo, em Efésios falou, aqui está falando sobre o Cristo da igreja, ou seja, quem é proeminente, quem é suficiente. Depois, sobre judeus e gentios unidos em um corpo, aplicação corporativa. Sobre os membros individuais estarem unidos com o cabeça, aplicação pessoal. Então, cada um, independente, nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas individualmente Deus tem um trabalho com cada um. Como meu estudo foi mais focado na suficiência de Cristo, então eu vou falar um pouco do capítulo 3 e do capítulo 4, justamente focando na suficiência de Cristo. Então, no capítulo 3, diz assim, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Devemos nos revestir de Jesus Cristo. A prática do perdão e a importância do amor para a paz, guardando a palavra de Deus e conselhos de sabedoria. Ora, se Cristo, Ele está acima de tudo, se Ele é Deus, se a sua palavra é verdade, ela não é uma filosofia, ela tem que ser uma prática de vida, é um estilo de vida. Então, como que nós vamos fazer? Simplesmente falar. Infelizmente, irmãos, eu tenho... Assim, né, nós vivemos nesse mundo assim, de estudo, tudo. A gente vê muitas pessoas falando de Cristo, mas chega na hora das ações, as ações mentem. Então o que acontece? Aquilo que nós sempre falamos, nós não somos salvos pelas obras, mas os salvos têm boas obras. É impossível ser salvo e não ter boas obras. Então, no capítulo 3, está focando sobre isso. No capítulo 4, ser justo com os servos. Ou seja, na verdade, Paulo, ele não disse, olha, isso de ser escravo, ser servo, isso não pode existir, somos todos iguais. Ele ia contra totalmente ao sistema. Então, tanto é verdade que Onésimo, ele teve como irmão amado, inclusive Onésimo
foi junto com Epáfras, Epáfras provavelmente que fundou essa igreja, para levar essa carta. Então o que acontece? Por aí nós já vemos que pelo cristianismo não existe servo nem livre, nem homem nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. Depois, perseverar em oração. É interessante isso, irmãos. Eu falo por mim, começa por mim. Às vezes há aquela preocupação excessiva de nós conhecermos a palavra de Deus. Eu conheço também, estou precisando, vou puxar minha orelha, em relação à oração. Não existe uma vida em comunhão com Deus sem oração. Mas não aquela oração, Senhor abençoe este alimento, tem misericórdia. Não, aquela oração de comunhão com Deus. Aquela oração que você entra no seu quarto e fala com Deus. Aquela oração que você precisa, digamos assim, recarregar a tua bateria espiritual. Os grandes evangelistas do passado, eles oravam de tal forma que quando eles chegavam numa cidade, eles falavam assim: Senhor, dá essa cidade para mim. E por incrível que pareça, a cidade toda se convertia, fechava os prostíbulos, fechavam os bares, eram queimados livros de magia e outras coisas, e cidade inteira se convertia. Mas eles ficavam lá em oração, oração, oração. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu confesso para os irmãos, eu fiquei bastante decepcionado depois que eu entrei no seminário, de ver teólogos assim, com uma sabedoria, mas infelizmente quando eu vi em relação à prática, inclusive uma certa soberba, inclusive uma certa vaidade, e achando superior aos outros. Eu tenho a sabedoria. Graças a Deus, que Deus está sempre mostrando para mim como eu sou pequeno. Um mosquitinho de nada me deixou numa cama. Um mosquitinho, que se eu fizesse assim, arrebentava ele. Então o que acontece? Nós não somos nada, irmão. Então nós temos que saber isso. Nós não somos nada. O que nós somos? Dependentes de Cristo. 100%. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Essa é a humanidade. E nós também somos pecadores. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, nós pecamos, eles pecam. O professor de português às vezes se esquece que... Eu pecarei. Você pecará. Então, aí depois andar com sabedoria. Ou seja, eu aprendi a palavra de Deus, mas anda com sabedoria. Une, né? Unir, igual oração. Oração, você ora e vai para ação. Palavra oração, você ora e vai para ação. Depois, temperar as palavras, né? Eu pus entre aspas porque não é temperar, inclusive para temperar com sal, tudo, mas é uma figura de linguagem, né? Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses. Olha só, Tíquico e Onésimo. Quem que era esse Onésimo? O escravo de Filemão, fugitivo, que foi preso para ouvir a palavra de Deus, pregado por Paulo, e virou um evangelista. Bom, irmãos, o horário já está avançando. Vamos às reflexões. Primeiro, como podemos explicar a relação entre Cristo, Deus, universo e a igreja? Eu já dei umas dicas aí. 2. Você consegue identificar aspectos gnósticos nas igrejas atuais? Quais são? Irmãos, eu mais uma vez quero agradecer a Deus por estar aqui, e confesso para os irmãos que a minha alegria de estar numa igreja bíblica e missionária é porque quem veio de fora e viveu no mundo das
profecias, das revelações, dos mistérios, muitos falavam até assim: Deus vai revelar muitas coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Poxa, e a gente acreditava que ia acontecer isso. Ora, o que está escrito para nosso proveito foi escrito. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por esse momento, pela minha saúde que Ele me deu. Inclusive, durante a semana, eu não sabia se ia conseguir estar aqui, mas graças a Deus, na quinta-feira, o Senhor me deu muita força, fiquei revigorado. E estou aqui para a honra e glória de Deus. E que Deus seja louvado. Amém.